seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom contar com a sua companhia para mais este Lado a Lado. Hoje eu recebo o consultor empresarial Marcelo Fioravanti. O Marcelo acaba de realizar um estudo sobre a importância da inclusão da disciplina de empreendedorismo nos cursos de formação de profissionais liberais. É sobre isso a nossa conversa de hoje. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Mirna. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Vamos conversar sim sobre esse assunto que você trouxe aqui no início. Então, Marcelo, por que você resolveu estudar a importância dessa matéria, empreendedorismo, nos cursos de formação universitária? Vamos lá. Eu tenho algum tempo que venho trabalhando com consultoria, tem 6 anos, né? Mais o tempo que a gente ouve no dia a dia, que a gente percebe que as pessoas elas têm muita vontade de empreender, muita vontade de abrir os seus próprios negócios, e elas de fato elas abrem os seus próprios negócios, mas elas fazem de uma maneira muito pouco profissional, uma coisa muito mais intuitiva. Eu tenho habilidade com algum tipo de atividade que eu sei fazer bem feito. Então eu vou abrir um negócio que tem a ver com isso. Eu gosto, por exemplo, de música, então eu vou abrir uma loja de vender instrumentos musicais. Nem sempre fazendo um estudo como deve ser feito. Então, as pessoas têm a vontade de fazer e é muito válido que tenham, e importante que realizem, que corram atrás dos seus sonhos e vão atrás justamente. Então, eu vou empreender, quando na verdade empreender é muito mais do que isso. E esse estudo que você fez, ele foi uma exigência de algum curso que você estava fazendo? Na verdade é exigência técnica, porque eu estava fazendo uma pós-graduação, e quando a gente termina a pós-graduação, a gente vai fazer ou um TCC, um TC na verdade hoje mudou, né, trabalho de curso, ou um artigo científico. A instituição que eu estava terminando o curso pediu um artigo científico, então eu aproveitei essa vontade e havia uma aderência com o curso que eu estava fazendo, então eu resolvi fazer justamente esse estudo de campo e estudo bibliográfico. E por que a importância da matéria de empreendedorismo nos cursos de formação de profissionais liberais? Vamos lá, é bacana isso. Bom, profissionais liberais, via de regra, são os profissionais que se formam e eles podem atuar de forma autônoma. Os médicos, os engenheiros, os arquitetos, os fisioterapeutas, os dentistas, esses são os profissionais liberais. Nós formamos, as universidades formam excelentes profissionais. Tecnicamente, isso não há que se questionar. Todos eles sabem exatamente como executar uma boa consulta, como consultar o vadimécum, no caso dos nossos advogados, como fazer os projetos arquitetônicos. Muito que bem, mas o que a gente ouve no dia a dia da gente? Que eles terminam, sim, os seus cursos universitários e eles falam, bom, agora eu vou abrir o meu escritório, agora eu vou abrir o meu consultório. Agora, então, eu vou abrir, mas e eu vou basear essa abertura em quê? Como é que eu vou trabalhar essa correlação? E não são raros os casos, não é, Mirna? Das pessoas que abrem os seus negócios e falam assim, nossa, em 6 meses eu já estou atolado em dívidas, eu estou com dificuldades, é o que mais a gente ouve. E dá para fazer uma correlação entre essa disciplina de empreendedorismo e com esse transformar de um profissional em um empresário, que a gente pode conversar. Ensinar como que ele deve gerenciar o escritório ou o consultório dele mais para frente, quando ele sair da faculdade, é isso, né? Exatamente, vou até além, muito mais do que isso, né? Então, exatamente onde abrir o seu negócio, de que modo ele vai atender os seus clientes, porque tudo isso passa pela disciplina do empreendedorismo. Tem várias coisinhas que podem eventualmente ser abordadas na disciplina de empreendedorismo que fazem total sentido para esse empresário. Olha, peguei o diploma, estou apto a exercer a minha profissão, agora eu quero abrir o meu próprio espaço. E agora, como é que eu vou fazer? Né? Então, ele vai beber de uma fonte limpa, que é uma disciplina que pode fazer muito sentido, estar conectada com a abertura desse negócio. E muitos profissionais liberais, quando saem da faculdade, Marcelo, geralmente formam um grupo, né, e falam assim, vamos montar um escritório juntos. 3, 4 profissionais ou um consultório juntos, né? Que também já modifica esse cenário, né? É outra questão aí, não tô sozinho, tenho que gerenciar um negócio conjunto, né? Pois é, aí são 3 amigos e triplicam o problema. Não, a verdade é uma só, todos saem imberbes, todos saem sem a vocação empresarial, todos eles saem, como eu disse,
ótimos amigos, bons técnicos e com um grande sonho. Mas quando eles vão de fato à vera, colocar isso no dia a dia, o mundo é muito mais desafiador. O mundo dos negócios ele é mais desafiador. Na verdade, eles não sabem nem qual tipo de sociedade empresária eles vão abrir, qual modelo contábil que eles vão usar. Percebe como são coisas muito delicadas que eles poderiam estar sabendo e evitando até depois uma divisão da amizade. Quantos bons amigos acabam deixando de ser bons amigos porque acabam se enroscando em detalhes que podem ser muito bem conversados antes, com criação de bons regramentos, inclusive, para que essa sociedade perdure. E o que é necessário para ser um bom gestor? Vamos lá. Muita coisa, né? Muita coisa. Acho que primeiro humildade intelectual. Vamos começar, acho que pela humildade intelectual, acho que ela é um bom ponto para a gente começar por ela, né? Humildade intelectual. Humildade intelectual. Nós todos precisamos ter humildade intelectual. Perguntar o que não se sabe. Isso ensinar o que se sabe, perguntar o que não se sabe, são coisas óbvias que a gente precisa estar sempre falando isso o tempo todo. Quando, novamente, um bom técnico, em qualquer que seja a matéria que ele se versa, se propõe a trabalhar, ele tem um grande conhecimento sobre aquilo. Ora, eu posso ter muita vontade em saber, em querer emagrecer, eu posso começar a fazer um regime por conta, só que a chance de eu lograr êxito com isso, as coisas caminharem muito bem, não vai ser a mesma coisa que acompanhado por um bom nutrólogo, um bom médico especialista nessa área, um bom nutricionista. O mesmo jeito se repete com um bom gestor, com um administrador que se pretende ser administrador do seu próprio negócio. Ele não sabe como fazer a gestão, procura alguém que saiba, procura boas fontes bibliográficas. A internet está repleta de pessoas que podem fazer esse tipo de sugestões, de dica. Humildade intelectual para começar. E depois tem uma série de passos que um bom gestor precisa saber para que ele possa, de fato, administrar o seu negócio. Planejamento, desenvolvimento, criações, até de fato administrar o seu negócio. Então, a gente poderia estar falando por horas aqui todos os passos, mas a gente pode eventualmente pincelar quais são aqueles que de fato são muito relevantes. Passam por estratégia, passam por finanças e passam por relacionamentos de uma maneira geral. E Marcelo, qual foi a realidade que você encontrou nesse seu estudo, nessa pesquisa de campo que você fez aí com as faculdades? Tá. Eu pesquisei algumas faculdades, eu fui atrás de 11 cursos de 10 universidades, aproximadamente, todos aqui no estado de São Paulo, públicas e privadas. A amostra não é muito grande, foram 66 cursos ao todo que eu consegui pesquisar. E o trabalho foi de olhar PPC por PPC de cada curso, para que eu pudesse entender se aquela faculdade entregava um curso de empreendedorismo, tá? Já falo por que empreendedorismo, por que exatamente empreendedorismo. Acho que é interessante explicar o porquê. E ver se no PPC, em algum momento, a grade apresentava essa disciplina. Qual foi a surpresa? Que quando eu fiz essa amostra, 60 e pouco por cento dos cursos tinha não tinha a disciplina de empreendedorismo. Não tinha a disciplina de empreendedorismo. E pior, se eu tirar o curso de administração, que é obrigatório de fato o empreendedorismo, o número vai para 80. É o número de cursos que não tem a disciplina de empreendedorismo. Ou seja, e às vezes com um nome um pouquinho diferente, mas tinha a ver com empreendedorismo. Ou seja, não tem o curso de empreendedorismo. Ou seja, nós formamos bons técnicos e não formamos bons aspirantes a empresário, aspirantes a bons profissionais administradores. Só aproveitando para amarrar o fio, por que eu fui estudar então? Por que é o empreendedorismo? Professor que sou do curso universitário, inclusive já lecionei empreendedorismo. No empreendedorismo a gente entende quais são os principais passos para a gente abrir um negócio, por exemplo, para a gente fazer um plano de negócio. Ao entender como se abre um negócio e é o empreendedorismo que é a disciplina que me abre essas portas, ora, por que não colocar essa disciplina para que a gente tenha um en passant, a gente tenha uma noção do que exatamente eu preciso para que eu possa abrir o meu negócio aí como um bom advogado, como um bom médico, como um bom arquiteto ou qualquer outra profissão. Entende o porquê do empreendedorismo ter sido ela que pode ser essa grande sacada. Porque empreendedorismo, de fato, Mirna, tem uma outra razão de ser, né? Empreender é você buscar alguma oportunidade.
ela não é diretamente relacionada com abrir negócio. Abrir negócio é uma consequência, né? Eu percebo uma oportunidade no mercado, eu busco essa oportunidade e tento viabilizá-la e ganhar dinheiro com isso. E devolver isso para a comunidade, para a sociedade de modo geral. Disso a eu ser empresário é um passo muito distante. Empreender é uma coisa, ser empreendedor é uma coisa, ser empresário é outra. Se eu seguir esses passos que o empreendedorismo dá, eu posso começar a ser aspirante, a empresário, a ser gestor, a ser administrador do meu negócio e aí voltar àquilo que a gente comentou. Tocar o seu negócio de fato como ele deve ser tocado. E essa ausência da matéria, da disciplina de empreendedorismo, você encontrou assim mais nas públicas, mais nas privadas ou não? Não, na verdade, eu não lembro exatamente, mas elas quase que se equiparam. Não é realmente, parece que uma preocupação. Curiosamente... Que é dar ferramenta para que aquele profissional saia e possa caminhar sozinho depois de uma forma sólida, né? Existe agora uma portaria do MEC que recomenda educação financeira, educação empreendedora e educação socioemocional nos cursos a partir, se eu não me engano, do 5º ano. Eu sei que ele recomenda. E acho que o problema da recomendação é justamente o termo recomendar. Ao recomendar, você não obriga. Sim. Então você não coloca aquilo algo como agora tem que estar presente de fato. E é um tripé, vamos combinar que ele é muito significativo. Educação empreendedora, financeira e socioemocional, eu estou formando boas pessoas, o cidadão sai muito mais pronto. Imagine o ensino médio levar um jovem para a faculdade já com esse tripé, a gente resolveria muitos problemas. Só que como ele só recomenda, ainda não, acho que com o tempo isso vai acabar sendo algo mais obrigatório. Você acha que as faculdades vão se atentar para a inclusão dessa matéria aí? Não, elas vão se obrigar a se atentar, né? Porque isso é uma dor que os próprios alunos falam e o egresso, depois ele conta para quem o colocou no mercado que, olha, obrigado pelo que nós aprendemos, eu sei toda a letra fria da lei, eu sei tudo sobre fisiologia, anatomia, mas faltou alguma coisa. Talvez haja imaturidade do aluno que está participando do curso em falar, por que eu vou ter que essa matéria se eu quero ser médico? Eu me lembro, na minha juventude, eu era bem jovenzinho, eu passei 2 anos numa faculdade de medicina. Eu fiz 2 anos de medicina. E tinha uma disciplina chamada bioestatística. Sim. E essa disciplina ninguém ia na aula. Porque eles falavam, isso aqui não tem relevância nenhuma. Vou usar para quê? Eu quero aprender, eu quero fazer dissecção, quero dissecar cadáveres, eu quero entender, eu quero olhar no microscópio. Quando na verdade a bioestatística é muito importante para a amostra, para saber a parte estatística de quantas pessoas ficam doentes, por exemplo, de uma vacina. Olha como tudo tem relevância. O meu medo é você colocar o empreendedorismo e acontecer exatamente isso. Alguns alunos falarem, isso aqui não tem relevância. Acho que precisa também de uma maturidade social que todo mundo perceba. Olha, o empreendedorismo, ele de fato é importante, porque senão você vai quebrar. Você não vai ter condições de tornar o seu negócio sustentável. Acho que isso tem que fazer, é um trabalho em 2 faces, né? Dentro, de fato, do meio acadêmico, mas socialmente todo mundo percebe a importância disso. E Marcelo, o seu trabalho aí sobre a importância da disciplina de empreendedorismo, ele envolveu também uma pesquisa bibliográfica, né? Sim. Todo artigo científico ele precisa ter embasamento bibliográfico com boas referências, obviamente, né? E no meu caso eu tive as referências de campo, com essa vasta coleção de PPCs, foram 66 que eu tive que navegar em cima deles para localizar. Eu fui atrás dos melhores doutrinadores que eu entendi. Curiosamente, eu fui atrás de um doutrinador que tem uma obra muito simples, que acho que recomendo para quem está começando eventualmente no mundo de empreender. Eu quero aprender, eu quero começar um negócio. Ele ajuda nessa obra. Eu gosto das obras que são romanceadas. Ele conta uma historinha e insere os conceitos dentro, que eu chamo O Segredo de Luísa, do Fernando Dolabella. Ela é muito tranquila, ela não é nem muito nova. Para quem está começando, eventualmente fica inclusive a dica. Ele traz para a gente, desde o comecinho, o que eu tenho que me preocupar com o plano de negócio, como buscar um ponto de equilíbrio do que eu tenho que produzir. Era uma menina que ela tinha dentro da família,
uma tia, agora me fugiu da memória o grau de parentesco, que ela era especialista em fazer uma goiabada cascão. E ela queria fazer aquilo em larga escala. E ela não sabia como fazer. E ela foi estudando e conseguiu tornar isso um negócio para a família dela. O Segredo de Luísa. O Segredo de Luísa, do Dolabella. É uma obra muito legal. Super simples, é uma historinha. Só que entrega um plano de negócio. E Marcelo, ao final do seu estudo, você faz algumas sugestões de alguns pontos que você acredita que são importantes de constar na disciplina de empreendedorismo, num curso de formação de profissionais liberais. Cite alguns aqui pra gente. Aí eu fui ousado, né? Porque de fato, para a gente montar isso, precisa alterar a PPC, precisa convocar os colegiados das faculdades, isso sobe para o MEC, mas um estudo como um artigo, ele se presta também a esse tipo de contribuição, que é dar esse tipo de sugestão, tá? Qual era o sonho de consumo? A gente pudesse ter, dentro de uma disciplina de empreendedorismo, coisas muito simples. Por exemplo, primeiro, obviamente, falar da história do empreendedorismo, a pessoa entender de onde vem a palavra, do francês, do entrepreneur, para saber de onde vem a palavra, e passando, aí sim, pela construção de um plano de negócios. Falando ali desde a construção da sua diretriz organizacional, falando da missão, visão e valores, como que um empresário precisa construir. E parece que, mas eu falar sobre missão, visão e valores, isso é absolutamente relevante hoje, porque isso coloca ali os seus valores, se aquilo faz sentido para você. Aí a gente vai para estudo de microambiente. Olha, eu vou abrir um consultório no lugar que praticamente eu não tenho uma população que vai precisar desse tipo de trabalho. Não tem porquê. Um estudo de microambiente, ele é muito relevante. Estudo de macroambiente, aí é um pouco menos doloroso, mas é importante que a gente tenha também, porque eu preciso entender as conjecturas nacionais, se eu vou trazer alguma coisa, por exemplo, importada, se aquilo faz sentido para o meu negócio ou não, que eu vou trabalhar com, por exemplo, importação de algum item para a minha clínica odontológica, por exemplo, eu preciso ter noções macroeconômicas, e a parte que eu mais gosto, obviamente, que é a parte financeira. Aí a gente vai desde o plano de viabilidade financeira, quanto eu preciso investir para fazer aquele negócio rodar. E quando eu falo investir, coloque de lado tudo que você gastou para a sua formação acadêmica. Agora começou um novo jogo. Tá. Quanto eu preciso para colocar o mobiliário no meu espaço de trabalho, um investimento na tecnologia, a pintura, a reforma, isso para aluguel, isso se precisar. Essa é a parte estrutural. Aí vem os custos fixos do jogo, que aí vem o aluguel, os funcionários, as taxas da prefeitura, despesas com marketing, porque quem não é visto não é lembrado, honorários contábeis, honorários com advogado para abertura de contrato social, lei geral de proteção, tudo isso aí, lei geral de proteção de dados, tudo isso passa por investimentos que a gente acaba fazendo. Muito bem, se eu sei que eu já tenho um investimento inicial na casa de 100 mil reais e todo mês eu faço uma despesa de 15 mil reais, quanto eu preciso faturar por mês para descontado dos custos dessa operação, sobrar esses 15 mil reais? Aí começa a ficar um pouco deprimente. É a parte que fica mais triste, mas coloca você a par da realidade. Você não vem para o jogo totalmente alienado. Você vai sabendo que, de fato, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai trabalhar, talvez, para chegar no seu ponto de equilíbrio. Talvez entender que você não pode, eventualmente, aspirar a uma retirada muito grande, porque você é um recém-formado. Que talvez você precise buscar fontes alternativas de renda em outros lugares, dentro da sua profissão, fazer parcerias, trabalhar em convênios, trabalhar em outros pontos, para fazer compor. Muita gente tem o sonho, eu vou trabalhar sozinho, mas esquece todos esses pontos. Percebe? Aí é legal ter os amigos para dividir, para ratear esse custo, desde que o regramento seja muito bem combinado. O que é não combinado não sai caro, já diria a vovó, não é assim que falava, né? Pois bem, quanto que cada um vai dividir o rateio de cada sala, por exemplo. As salas são do mesmo tamanho, a secretária vai atender a todos. Olha como são coisas pequenas no dia a dia da gente e que fazem toda a diferença. Plano de viabilidade financeira.
plano de sustentação para essa viabilidade financeira. Aí entra de fato quanto é o ponto de equilíbrio, e a visão tacanha, eu diria que até quase que obtusa, é pensar só quanto eu preciso ganhar para empatar. Não. Quanto eu preciso ganhar para que o gestor que eu me tornei prospere. O médico, quando eu estiver atendendo, ele vai receber pela consulta que ele está fazendo. Então tem que haver uma separação de papéis aí muito clara. Porque o gestor, que é ele também, naquele momento, sim, ele tem que entender que ele também tem que receber pela gestão da clínica que ele está fazendo. Olha como começa a fazer sentido. Ele começa a entender, e são papéis que ele tem que, definitivamente, ele tem que definir. É a confusão ali de personalidades, né? Ora ele é pessoa física, ora ele é pessoa jurídica no papel do médico, ora ele é pessoa jurídica no papel de gestor da empresa. Esses são alguns passos que a gente pode colocar no dia a dia dele. E também eu colocaria como pontos regimes tributários que esse profissional pode eventualmente contratar. Por exemplo, o médico ele pode optar pelo regime, fazer o regime de caixa dele, fazer o livro caixa, que é uma opção, em que ele vai pagar uma tributação mais alta, sim, e essa tributação ela vai diminuir à medida que ele consiga colocar os gastos do consultório dele, ou ele pode abrir uma pessoa jurídica. Isso passa por um estudo. Ele precisa entender o que é mais viável para ele, de modo que ele seja sempre dentro da lei. Tá? Estar dentro da lei, Mirna, é uma grande sacada, que isso chama elisão fiscal. A evasão fiscal é você simplesmente sonegar. A elisão entender, por exemplo, que tem despesas que ele pode colocar no consultório que fazem sentido e pode abater do imposto. O aluguel, a secretária, as roupas, os EPIs. Agora, o almoço que ele faz de confraternização já não pode. E aí ele coloca isso aí, leva a margem para que o fisco, muito bem, fazendo o papel dele, faça essa interação. Olha, aqui você burlou o sistema. Se não fizer sentido, desculpe, se não é sentido, aí ele vai para uma empresa, uma PJ, ele pode também crescer numa simples nacional. Marcelo, tudo isso que você falou agora, você acredita que caberia dentro dos cursos de formação de profissional liberal? Tranquilamente. Sim, tipo um semestre, um ano? O ideal, em um ano seria o ideal, mas dá para fazer de uma forma mais compacta em 6 meses. Eu fiz o curso de empreendedorismo, eu dei para meus alunos em 6 meses. A gente teve uma visão um pouco diferenciada, a gente foi buscar outro nicho, porque a gente já estava dando curso de administração, então já tem em administração um curso de plano de negócios. Ali no empreendedorismo que a gente trabalhou, por conta do momento da faculdade, a gente falou sobre riscos, viabilidades, propriamente dito. Mas desse modelo que eu estou trazendo, 6 meses são suficientes. E vamos combinar que muda a perspectiva. Muda a visão, né? Muda totalmente a visão. Eu saio para o jogo com um pouco da regra. É muito triste você começar um jogo sem conhecer as regras. Você vai para o mercado sabendo o que de fato aquilo pode e o que não pode. Onde eu posso ganhar, onde eu não posso. Não sabe nem o que é uma MEI, uma microempresa, é uma judiação. E Marcelo, fora as faculdades, né, que a gente falou até agora, existem alguns cursos que podem ser feitos sem ser nível universitário e algumas instituições que ajudam muito, né? Por exemplo, o Sebrae, e tem também as consultorias como a Boa Fortuna, Sim. A sua Boa Fortuna, né? Quero falar primeiro do Sebrae. O Sebrae eu acho que é uma das melhores coisas que nós temos no nosso país, porque de fato tem muito material de muita qualidade só no site do Sebrae. Tem muita coisa muito boa. Eu, via de regra, estou olhando para o Sebrae porque, de fato, ele é um grande balizador do nosso trabalho. Então, podem procurar boas orientações dentro do Sebrae. E tu tem 3 unidades do Sebrae, só para ter uma noção. É a única cidade do Brasil, com menos de 500 mil habitantes, que tem 3 unidades do Sebrae. É um trabalho exímio que a cidade de Tu faz. Estou falando da cidade de que eu sou. Então, vale muito a pena. Além do Sebrae, Mirna, tem bons cursos na internet, que são de bons profissionais, que fazem muito sentido, que dá sim para que você entenda novamente o passo a passo de como fazer. Tem os vídeos gratuitos na internet, que também te ajudam, boas referências bibliográficas e sim, tem as consultorias. Eu sou consultor, eu trabalho justamente nesse setor. Eu costumo dizer que a consultoria, ela cobra o pedágio, mas ela encurta a distância.
né? Eu acho que ela tem essa grande vantagem. E o Sebrae ele tem um trabalho mais genérico, e a consultoria, seja minha, na Boa Fortuna, ou qualquer colega, ele tem um trabalho mais específico. Eu falo que Focado, eu né? pego na mãozinha. Eu pego na mãozinha e eu faço um trabalho muito direcionado. Eu entendo, de fato, qual é o momento que aquele empresário está, faço as precificações, a gente consegue olhar com muito mais carinho, trago profissionais que podem, de fato, ajudar. Porque, por exemplo, na confecção de um contrato necessário, tem os padrões que os contadores trazem, que são válidos. Mas às vezes eu percebo que eu posso eventualmente contribuir e pedir ajuda, por exemplo, de um operador do direito, um advogado, para incrementar aquele contrato social. Então, eu falo que eu brinco que eu sou o croupier nessa brincadeira, nesse jogo, que eu fico com o baralho na mão e dando as cartas para que esse empresário ele vá para o jogo não com zero risco. Não existe consultoria que imunize você do jogo, mas você vá para o jogo com muito menos risco do que você iria sem o desconhecimento. É investir em conhecimento. Importante esses dados que você está falando sobre o Sebrae, sobre os vídeos na internet, sobre as consultorias, porque muito profissional já não está mais na faculdade ou acabou de sair da faculdade e não teve essa disciplina na faculdade e vai ter que procurar ajuda em algum lugar, né? Então, tem aí um leque de opções para ele procurar e se manter bem aí com o seu negócio, né, Marcelo? E é muito legal e é curioso como os profissionais estão percebendo a necessidade de estar estudando esse momento. A última pós que eu fiz, tinha 2 médicos comigo. Eles entenderam que é muito importante, sim, estarem voando tecnicamente, mas eles conversavam muito ali com a gente, que eles sentiram muita falta. O MBA em administração é um curso de empreendedorismo muito mais robusto, com muito mais musculatura, parrudo. Esse eu recomendo para todo mundo que terminou uma graduação, desses profissionais liberais que eu estou comentando, fazer um MBA, 1 ano e meio, você é outro jogo. Tá. Você muda o jogo. Por quê? Um MBA em administração, você vai ter noções, aí sim, né, de RH, quais os regimes de contratação, noções muito mais fortes de marketing, pesquisa de mercado. De fato, aí a gente vai aprofundar no mundo financeiro com muito mais vigor. Ou seja, aí você sai, aí seria o mundo ideal, né? Que todo mundo pudesse fazer. E como eu digo, parafraseando Franklin, né? Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Eu acho que essa é a grande sacada. Investir em conhecimento, Mirna, ninguém te tira e você sempre vai achar um jeito de fazer aquilo acontecer para o seu próprio bem. E melhor, você pode compartilhar com os outros. Marcelo, quem quiser entrar em contato com a Boa Fortuna, como é que faz? Eu acho que o meu site hoje está bem completinho, porque ele mostra todos os meus trabalhos, todos os meus produtos estão ali, www.boafortuna.com.br. Simples assim, bem tranquilo. Muito bom. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho aí, pelo seu estudo, sua pesquisa e bom sucesso aí para Boa Fortuna. Para todos nós. Obrigado mais uma vez pelo convite, Mirna. Obrigada eu, viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta. Até lá!